Esse é o Ancapsu e eu vou fazer agora um resumo do que foi os discursos do Lula e do Trump na ONU, tá? Foram discursos. O do Lula foi um discurso até dentro do horário, ele deu um pouquinho mais de 15 minutos, mas não ficou muito mais longo do que os 15 minutos, não, né? Agora, o do Trump, meu amigo, o Trump falou pra caramba, foi uns 45 minutos de discurso do Trump, que era para ser 15 minutos só, e o Trump citou o Brasil e citou o Lula e falou que vai ter um encontro com o Lula na semana que vem. Olha que coisa bacana. O Trump chamou o Lula na chincha, meu amigo. O Trump falou, não, vamos encontrar, vamos conversar aqui. O Lula vai ficar apavorado. Por quê? Porque tá morrendo de medo de conversar com o Trump. Ele não tem coragem para ir na Casa Branca para conversar com o Trump. O Trump falou, não, a gente já conversou aqui, já encontramos aqui nos bastidores, já acertamos para conversar semana que vem. Ih, rapaz, o Lula tá ferrado, cagou nas calças. Na hora ele mijou. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, 9 dedos que não servem para P nenhuma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começou lá o encontro da ONU, primeiro falou o Guterres, falou um tempão o Guterres, lá um idiota que não tem... Depois falou essa mulher aqui, que eu não sei o que é lá na ONU, lá. E aí, finalmente, começou o papo do pinguço corrupto, né? E a gente acompanhou ao vivo aí o papo do pinguço corrupto, e ele disse, basicamente, ele começou criticando, não porque há países que estão usando, tentando invadir a soberania brasileira, atacar o nosso judiciário, porque não pode, porque não tem anistia sem impunidade, acabou a anistia, não vai ter anistia, não sei o que lá, tá todo chateado. Sentiu o Lula, tá? O Lula sentiu pesado mesmo. E depois disso ele falou sobre a COP30, chamou o pessoal para a COP30, a importância da energia verde, não sei o que lá, e pipipi, popopó. Falou também sobre acabar com a fome, aquele eterno programa dele da fome que não vai a lugar nenhum. E depois ele criticou tarifas, não porque as tarifas que são colocadas pelos países unilateralmente não pode, porque tem que o comércio mundial tem que deixar o Brasil exportar e não sei o que lá. Ou seja, né, criticou o Trump duas vezes, no início do discurso e depois nas tarifas, né? E falando não, que os falsos patriotas criticando Eduardo Bolsonaro, o cara todo doído, dá pra ver que doeu, né? O Lula ficou dolorido com as sanções a Magnitsky que aconteceram ontem. O pessoal tava achando que ia conseguir se livrar da condenação do Bolsonaro sem ter sanções, porque aprovaram a urgência da anistia. Eles achavam isso, esse era o truque deles. Eles aprovaram a urgência da anistia para dar a impressão para os Estados Unidos que, olha só, estamos indo em direção à anistia, está havendo um acordo, para os Estados Unidos não provocarem mais sanções antes da ONU, né? Só que os Estados Unidos perceberam o truque que eles estavam fazendo, foram lá e meteram sanções neles. Se quisessem realmente fazer anistia, tinham que ter feito rápido, tinham que ter aprovado já o texto da anistia. Poderiam ter aprovado a anistia já naquele dia. No dia que votaram a urgência da anistia, já tinha voto para aprovar a anistia. Se eles não aprovaram ali, é porque eles não querem dar anistia de fato. Eles queriam o sossego para o Lula não ser encurralado pelo Trump. E foi exatamente o que eles não tiveram, né? Então, o discurso do Lula foi aquele negócio previsível. Ai, a Palestina, tadinha da Palestina, e não sei o que lá. Aquelas idiotices todas que vocês conseguem imaginar do Lula. E reclamando do Trump o tempo todo e coisa e tal, né? Ninguém deu bola pro Lula no final das contas, né? Aí veio o Trump, falou depois, né? O Trump ficou um tempão falando, criticou muito o negócio de imigração, falou que resolveu o problema da fronteira. Quando ele entrou lá, ele falou que o pessoal da ONU esqueceu o teleprompter, né? Que o teleprompter não estava preparado para ele, não sei o que lá, mas não tem problema não, eu falo aqui lendo o meu caderninho aqui, não tem problema, não, então eu falo direto mesmo. E começou a falar, e falou, e talvez por isso, chateado com o pessoal da ONU, que quiseram sacanear ele, né? Quiseram impedir que ele usasse o teleprompter, ele falou por 45 minutos, meu amigo. Então criticou muito. Começou lendo o caderninho, depois criticou a Europa, dizendo que a Europa está se destruindo ao permitir a entrada da imigração e coisa e tal. Criticou o Irã por questão do ataque americano ao Irã, a questão de ter armas, né? Aí depois consertaram o problema do teleprompter dele, ele começou a ler do teleprompter também, mas não parou não, falou pra caramba, falou um monte de coisa, criticou energia verde, cara, criticou energia verde, chamou a piada, o hoax, né? A enganação das mudanças climáticas, que esse negócio de pegada de carbono é uma idiotice, que mercado de carbono não faz porra nenhuma, pegada de carbono não tem sentido nenhum, criticou o Obama que pegava o jato presidencial para ir jogar golfe no Havaí e depois voltar e não sei o que lá, ou seja, falava de energia verde, de não gerar carbono, de não jogar carbono na atmosfera, mas ia lá, pegava o avião e voltava, né?
falou que a Europa diminuiu, reduziu as emissões de carbono em 37% às custas de perder várias empresas e vários empregos e prejudicar o povo, encarecer a conta de luz, enquanto a China aumentou em 59% as emissões de carbono, cagando para tudo isso, e no final das contas a atmosfera é uma só, então se a Europa deixou de gerar carbono, não faz diferença nenhuma. É aquilo que eu falo para vocês, a teoria dos jogos garante que não tem como resolver esse problema de energia limpa e aquecimento global de forma cooperativa entre os países. Não vale a pena, não tem como fazer isso. A única solução que há para esse problema, é o que eu falo para vocês, é tecnológica. É se for descoberta uma tecnologia que de fato consiga produzir energia sem gerar carbono. E, bom, talvez já exista, né? Energia nuclear, se fizer isso já resolve o problema, certamente. Mas, enfim, esse papo de que vamos reduzir o gasto de energia, isso nunca vai funcionar. O Trump está correto nisso daí, né? Espinafrou negócio de energia verde, não sei o que lá, que o pessoal fica falando de economizar aqui, coisa e tal, Acordo de Paris e não sei o que lá, mas é uma piada, isso não serve para nada. Enfim, né? Espinafrou mesmo a COP30 lá do Lula. In the United States, we want trade and robust commerce with all nations, everybody. We want to help nations. We're going to help nations. But it must also be fair and reciprocal. Nós queremos ajudar os países e vamos ajudar os países, mas isso precisa ser recíproco. The challenge with trade is much the same with climate. The countries that follow the rules, all their factories have been plundered. It's really sad to watch. They've been broken. Os países que seguem as regras, a questão das tarifas é a mesma coisa da energia verde. Os países que seguem as regras acabam pagando um preço desproporcional daqueles que não seguem as regras, né? E se você reparar aqui embaixo, ó, tem essa luzinha vermelha que tem aqui embaixo, é a luzinha que avisa ele que já passou do tempo. Essa luzinha já está piscando, ó, desde o início do negócio. Ele passou muito do tempo aqui, ó. They've been broken by countries that broke the rules. That's why the United States is now applying tariffs to other countries, and much as these tariffs were for many years applied to us, uncontrollably applied to us. E é por isso que os Estados Unidos estão aplicando tarifas em vários outros países agora, porque essas tarifas foram aplicadas contra a gente durante muito tempo, né? Então eu estou falando que os Estados Unidos quer fazer negócio com todo mundo, quer crescer todo mundo, mas que está reciprocando, né? Tá colocando agora tarifas recíprocas que os países sempre aplicaram, o que é verdade, tá? O Brasil está reclamando das tarifas americanas que foram colocadas agora, mas as tarifas brasileiras contra os Estados Unidos são ainda maiores. We've used tariffs as a defense mechanism under the Trump administration, including. Nós vemos as tarifas como um mecanismo de defesa na administração Trump. My first term, where hundreds of billions of dollars in tariffs were taken in. And by the way, we had the lowest inflation, and now we have very low inflation. The only thing different is that we have hundreds of billions of dollars flowing into our country. But this is how we will ensure that the system works for everyone and is sustainable into the future. We're also using tariffs to defend our sovereignty and security throughout the world, including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations. E nós também estamos usando as tarifas como uma maneira de nos defender da nossa soberania e a nossa liberdade de países que usaram a antiga administração de forma indevida. Presta atenção, ele está ligando o Lula ao Biden, olha só. For decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. Inclusive a administração mais corrupta da história, que foi a administração do Joe Biden. Mas ele falou que dos países que se aproveitaram das administrações anteriores, né? Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others. O Brasil enfrenta agora tarifas sem precedente devido à sua tentativa de interferir nas liberdades e direitos dos cidadãos americanos, né? O Alexandre de Moraes censurou um monte de coisa nos Estados Unidos, né? With censorship, repression, weaponization, judicial corruption.
censura, exploração, corrupção judicial. Caramba, hein? Mandou banho pro Xandão aqui. Corrupção judicial. And targeting of political critics in the United States. E tentativa de alvejar pessoas politicamente nos Estados Unidos. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. Eu tenho um problema de falar isso, porque eu tenho que dizer para vocês, quando eu estava vindo aqui para a ONU, o líder do Brasil estava saindo. We saw him and I saw him, he saw me and we embraced. And then I'm saying, can you... O pessoal da delegação do Brasil ficou todo mundo barata voa ali, ninguém sabia o que fazer, né? E aí ele dizendo, não, que eu vi ele, ele me viu e nós gostamos um do outro. Nós gostamos um do outro. Olha só a armadilha do Trump, hein? Believe I'm going to be saying this in just 2 minutes. Aí eu falei, olha, eu não acredito que eu vou estar falando isso, que eu vou estar criticando o Brasil em poucos minutos depois, né? Porque ele disse que gostou do Lula. Esse é o jeito, essa é a armadilha do Trump. But we actually agreed that we would meet next week. E nós concordamos que nós vamos nos encontrar na semana que vem. Ou seja, ele meio que forçou o Lula, cara. Tá ali na Assembleia Geral da ONU, ele falou que vai encontrar o Lula semana que vem. Nós encontramos ali, esbarramos no corredor da ONU. Nem sei que isso aconteceu de verdade, tá? Não sei se aconteceu ou não. Mas agora tá feito o convite, né? Tá feito o convite para eles conversarem. O Lula vai dizer o quê? Que não vai aceitar? Que vai fugir, que não vai fazer isso, não vai conversar com o Trump? Olha o problema que ele criou, né? E você sabe que quando o Lula chegar lá na Casa Branca, aí a conversa é outra, né? We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. A gente não teve muito tempo para conversar, foi só coisa de 20 segundos e coisa e tal, mas de retrospecto eu acho que foi uma coisa positiva. A gente esperou, a gente se encontrou. Because this thing didn't work out too well, but we did talk, we had a good talk and we agreed to meet next week. Mas nós tivemos uma boa conversa e nós concordamos em encontrar semana que vem. O pessoal da delegação brasileira, todo mundo assim, ai caralho, isso vai dar uma merda. Os americanos estão sabendo certamente da armadilha, né? If that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. Ele parece um cara muito legal. Eu gostei dele, ele gostou de mim. But if you, and I only do business with people I like, I don't. E eu só faço negócio com pessoas que eu gosto. When I don't like them, I don't like them. Quando eu não gosto deles e acabou, né? Ou seja, o Trump diz, não, que eu gostei do Lula, que a gente vai fazer negócio e coisa e tal, e vamos chegar num acordo e coisa e tal. Repara, isso daqui é um ponto importante que o Trump está fazendo. Por quê? Porque a esquerda mundial e a esquerda americana e a esquerda europeia está querendo que o Lula fique brigando com o Trump, batendo no Trump o tempo todo. Agora o Trump, não, vou conversar, vamos sentar semana que vem, tá combinado já. Semana que vem a gente vai sentar e vai conversar e coisa e tal. Desarmou o Lula completamente, não tem o que fazer agora. Então, agora tem que conversar com o pessoal, né? E o Lula vai chegar lá já cagado, né? Já deve ter cagado ali, né? Já peidou na calça naquele momento ali na Assembleia Geral da ONU, né? O cara medroso pra caramba, o Trump sabe que ele tá medroso pra caramba. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Pelo menos por alguns segundos a gente teve uma ótima química, isso é um bom sinal, né? Aí depois ele continuou falando outras coisas e coisa e tal, terminou o discurso dele. Essa foi a parte interessante da troca dele com o Lula, né? Que foi a parte relevante para nós brasileiros aqui no final das contas, né? Ou seja, ele armou uma armadilha para o Lula. Agora o Lula vai ter que ir lá na Casa Branca para conversar com ele semana que vem. Boa sorte, Lula! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.